apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Senhor meu Deus e meu Pai, para a tua glória em nome de Jesus Cristo, nesses 16 anos em graça, eu venho te agradecer e te reconhecer em minha vida, nesta igreja, neste ministério, porque eu posso dizer de boca cheia e com orgulho, Ebenezer, nesses 16 anos até aqui me ajudou o Senhor. Eu te agradeço e te reconheço em minha vida e na vida de cada ovelha que está aqui, que pertence ao Ministério Graça e Apostolado, que nesses 16 anos tem recebido a graça e o apostolado e essa minha cobertura pastoral, essa cobertura profética e essa cobertura apostólica. Para a glória de Deus, a você que também me assiste agora pela internet, eu declaro cobertura angelical sobre a sua vida, e que os anjos de Deus ministrem em seu favor, você que está debaixo do meu apostolado, para a glória de Deus, haja saúde e prosperidade em sua vida, plena saúde e plena prosperidade, como também sobre todos vocês aqui na igreja e no ministério. Posso ouvir um amém? Sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus. Bem bonito. Hoje eu tenho apenas 3 versículos para ler, porque faço questão de deixar registrado, nós estamos celebrando, estamos em março de 2013, agora março de 2013 estamos celebrando 16 anos em graça. A graça nessa igreja, a graça nesse ministério, chegou em março de 1997, de 97 para 2013, dá exatamente 16 anos. Então, todo mês de março, nós lembramos que vai se passando os anos, que esta igreja de fato e de verdade se converteu e recebeu a graça de Deus em Cristo Jesus. Quem pode falar, Abba Pai? Glória a Deus. Quem reconhece? Então, como estamos celebrando, comemorando esses 16 anos em graça, eu quero deixar uma mensagem marcando esses 16 anos em graça. Um ensino que vai marcar a sua vida. Você nunca mais vai esquecer desses 16 anos em graça. O verdadeiro apóstolo é aquele que imita a Paulo. Hoje, no século 21, estamos em 2013, o que mais tem no mundo hoje são pessoas dizendo apóstolos. Mas como conhecer um verdadeiro apóstolo? Será que todos que dizem que são apóstolos são de fato apóstolos? Para mim saber a resposta, eu tenho que olhar aonde? Na palavra de Deus. Eu não posso julgar uma pessoa pela aparência. Eu tenho que julgar a pessoa pela palavra de Deus. Se a pregação, se o ensino estiver em linha com a graça de Deus em Cristo, então tal pessoa é um apóstolo. Se a pregação, se o ensino não estiver em linha com a graça, então não é um apóstolo, ainda que diga que é um apóstolo. Quem está entendendo? Abra sua Bíblia, são 3 versículos apenas. 1 Coríntios capítulo 11. Abra sua Bíblia. Nesses 16 anos em graça, eu quero deixar claro para vocês que eu tenho testemunhado do Evangelho da graça de Deus. São 16 anos em graça. Março de 1997 para março de 2013. 16 anos em graça. E eu quero chamar a Deus como minha testemunha, que é a minha maior e fiel testemunha, que nesses 16 anos, de fato e de verdade, eu tenho sido testemunha do Evangelho da graça de Deus em Cristo. E isso eu aprendi com um homem chamado Paulo, o apóstolo da graça de Deus. 1 Coríntios 11, verso 1, confira comigo.
1 Coríntios 11:1, o apóstolo Paulo disse assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1, o apóstolo Paulo disse, e deixou bem claro, sede meus imitadores, ou seja, imitem a mim. É para vocês imitarem a mim. Paulo está falando isso. 1 Coríntios, eu vim ler 3 versículos, marcando esses 16 anos em graça, na presença de Deus, dos anjos e dos homens. Eu vim deixar claro o que esse ministério prega, o que esse ministério ensina, o que esse ministério crê. E o princípio do que pregamos e ensinamos parte de Paulo, que disse, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então diga para o seu irmão, nós devemos imitar a Paulo. Está ou não está escrito? Agora vamos deixar bem claro. Por quê? Alguém dirá, alguém pode dizer, mas por que temos que imitar a Paulo? Pedro também era apóstolo. Tiago também era apóstolo. João também era apóstolo. Era ou não era? E por que temos que imitar a Paulo? A resposta é clara, explícita e objetiva. Deixa o Coríntios 11 aberto. Para frente. Gálatas 2. O Adriano gosta muito desse texto. Você vai saber por que temos que imitar a Paulo. Diga comigo, está escrito. Para imitarmos a Paulo. Diga, Coríntios 11:1. Está ou não está escrito? Se estiver escrito, eu creio. Olha lá, ó. Gálatas 2, verso 9. Depois de Coríntios, é 2 Coríntios, depois é Gálatas. Gálatas 2, verso 9. O próprio Paulo disse, quando conheceram a graça que me fora dada, Gálatas 2:9, Paulo diz, quando conheceram a graça que me fora dada, ou seja, a graça que me foi revelada, ou seja, a graça que Deus me revelou. Amém, abençoados? É o que Paulo está falando. Gálatas 2:9, quando conheceram, e eu faço questão de deixar claro, está no plural, verbo conhecer no plural. Eu conheço, tu conheces. Eles, no passado, conheceram. Então, conheceram diz respeito a pessoas no plural. Eles conheceram. Diga bem forte, eles quem? Gálatas 2:9. Olha lá, está claro na Bíblia. Gálatas 2:9. Quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Pedro e João, Cefas quer dizer Pedro. Algumas Bíblias diz Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Então, Gálatas 2:9, quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, deram-nos as destras da comunhão, a mim, quem está falando? Paulo, a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles aos judeus. Circuncisão quer dizer judeus. Então, Paulo está dizendo bem claro, que eles, digam, Tiago, Pedro e João, diga isso. Paulo está dizendo bem claro que eles conheceram a graça de Deus. Dá um sinal quem está entendendo. Está ou não está escrito? Coloca o dedo no verso 9, Gálatas 2:9. Diga, está bem claro na Bíblia. Tiago, Pedro e João conheceram a graça que foi dada a Paulo. Mas a pergunta é essa. Não está aberto aí 1 Coríntios 11? Tá ou não está aberto para você comparar? Olha lá, ó. 1 Coríntios 11, verso 1. Eu falei para você não fechar. Ó. Coríntios 11:1, Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Digam todos, Paulo disse, e deixou claro, para imitarmos a ele. Está ou não está claro? Diga, 1 Coríntios 11:1. Devemos imitar a Paulo. Aí vem a pergunta. Eu vou fazer a pergunta, a Bíblia vai dar a resposta. Eu vou fazer a pergunta. E a Bíblia vai responder. Não vai ser eu que vou responder, vai ser a Bíblia. A pergunta é essa.
olhando para 1 Coríntios 11:1, que Paulo disse, sede meus imitadores, a pergunta é essa: por que devemos imitar a Paulo e não a Tiago, Pedro e João? Por quê? A resposta está em Gálatas 2, verso 14. Olha na sua Bíblia. Gálatas 2, 14. Olha lá. A resposta: por que não podemos imitar Tiago, não podemos imitar Pedro, não podemos imitar João, temos que imitar a Paulo? Por quê? Gálatas 2,14 diz assim. Gálatas 2,14, Paulo diz: mas quando vi, olha o verbo no plural, que não andavam. Quem não andavam? Gálatas 2,9, Tiago, Pedro e João. Está claro ou não está claro? É o contexto. O contexto. Texto e contexto. Verso 14, não andavam. Quem que não andavam? Verso 9, Tiago, Pedro e João. É fácil de entender. Gálatas 2,14, quando vi que não andavam corretamente, conforme a verdade do Evangelho. Por que não podemos imitar Pedro, Tiago e João? Por quê? Porque Gálatas 2,14 diz claramente que Pedro, Tiago e João não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho. Está ou não está escrito? Dá um sinal se sua Bíblia está escrito isso. Eu estou te provando por A mais B, por que nós temos que imitar a Paulo. Quem está entendendo? Eu podia só ler Coríntios 11:1 e ficar quieto. Eu podia ler. Olha, irmãos, 1 Coríntios 11:1, Paulo disse, sede meus imitadores. Alguém dirá, mas por que temos que imitar a Paulo e não a Pedro? Por que temos que imitar a Paulo e não a Tiago? Por que temos que imitar a Paulo e não a João? A resposta é simples. Gálatas 2,14. Porque eles não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho. Gálatas 2,9. Eles conheceram a graça. Eles conheceram a verdade. Mas não andaram, veja na sua Bíblia, Gálatas 2,14. Veja com seus olhos. Não andaram corretamente conforme a verdade do Evangelho. Está ou não está escrito? Está claro ou não está claro? Quem está entendendo, aplaude ao Senhor que está em nosso meio. E Deus está mandando falar uma coisa. O Senhor está mandando falar. Alguém dirá, mas por que não podemos imitar eles? Porque eles não andaram corretamente conforme a verdade do Evangelho. Se você imitar eles, você também não vai andar. Quem está entendendo? Tem até um ditado, quem anda com porco, farelo come. Provérbios 13:20, anda com sábios e será sábio. Provérbios 13:20, anda com sábios e será sábio. Eles não andaram conforme a verdade do Evangelho. Como é que eu posso imitar eles? Só quem está entendendo. Como é que eu posso imitar eles? Já li 2 textos, falta só um. Então alguém dirá, então temos que imitar a quem? Porque são 4. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, depois que Jesus morreu e ressuscitou e foi para o céu, só 4 apóstolos na Bíblia. Paulo, Tiago, Pedro e João. Não é o que vocês sabem? 4. Paulo, Pedro, Tiago e João. Bom, temos que seguir a quem? A Tiago, a Pedro, a João não. Por quê? Gálatas 2,14 diz que eles não andaram corretamente conforme a verdade do Evangelho. Gálatas 2,9, eles conheceram a verdade, mas não andaram conforme a verdade. Quem está entendendo? 4 apóstolos. Tira 3, fica quantos? 1. Quem é esse 1? Paulo, que disse, sede meus imitadores. Só quem está entendendo. Bem explicadinho, né? Um verdadeiro apóstolo imita a Paulo. Diga isso para o seu irmão. Um verdadeiro apóstolo imita a Paulo. E agora, cadê aquele apóstolo de São Paulo, hein? Lá do Brás. Cadê aquele apóstolo das multidões? Cadê aquele apóstolo?
Diga para o seu irmão, um verdadeiro apóstolo imita Paulo. Não é o que a Bíblia diz? É ou não é? Diga 1 Coríntios 11:1. A Bíblia diz, diga, Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então o apóstolo de São Paulo lá do Brás teria que imitar a quem? A Paulo. Porque ele não fala que é apóstolo, então ele tem que imitar a Paulo. O bispo tem que imitar a quem? A Paulo. O papa, o padre teria que imitar a quem? A Paulo. Os pastores teriam que imitar a quem? A Paulo. Não é o que está escrito? É ou não é? Ou eu estou inventando? Diga para o seu irmão, está escrito. Devemos imitar a Paulo. Só quem está entendendo, diga papai. A Bíblia é clara. E para terminar, Atos capítulo 20, aqui é o motivo maior desses meus 16 anos em graça, para a glória de Deus. Atos capítulo 20. Abba, Pai. Diga, Abba, Pai. Quando você fala Abba, Pai, na verdade não é a sua cabeça que fala Abba, Pai. Porque Paulo disse em Romanos que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, o qual clama, Abba, Pai. Então quando você fala Abba, Pai, não é a sua cabeça que fala, é o seu Espírito. Então no Espírito diga, Abba, Pai. Abba, Pai, por quê? Porque nós somos filhos. Não é Abba avô, não é Abba tio, não é Abba primo, não é Abba irmão, é Abba Pai, porque nós somos filhos. Glória a Deus. Atos 20. Atos 20 para terminar. Atos 20, verso 24. Aqui está a prova, e eu quero deixar registrado, dia 24 de março de 2013, quero deixar registrado, nesses 16 anos em graça, Atos 20, 24, é o texto que eu quero deixar registrado, mesmo quando eu partir para a glória, quem assistir em CD, em DVD, em vídeo, vai estar registrado. 24 de março de 2013, o apóstolo Marcos Gomes deixou registrado que quando ele completou 16 anos em graça, ele leu Atos 20, 24, que diz, Atos 20, 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Você sabe quem é que está falando? Diga, Paulo. E quem que nós temos que imitar? Paulo. Está claro ou não está claro? Por que não podemos imitar Pedro, Tiago e João? Diga, porque eles não andaram corretamente conforme a verdade do Evangelho. Fala para o seu irmão, está escrito em Gálatas 2,14. E se tiver escrito, eu creio. Amém? Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto, já faz 16 anos, e vai fazer 20, vai fazer 30, vai fazer 40, vai fazer 50, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Qual a minha carreira? Qual o meu ministério? Para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O que esta igreja prega? A graça. O que esse ministério prega? A graça de Deus. Quem é testemunha disso? Por 16 anos, a igreja, o apóstolo, o ministério, pregando a graça de Deus. Quem é testemunha dá um sinal. Tem pastores que foi embora. Tem pastores que arregou. Tem pastores que arregou, foi embora. Uns voltaram para a lei, não vingou, não deu nada. Mas aqui está MGA, Marcos Gomes Apóstolo. 16 anos em graça. Muitos torceram contra, pensando que ia fechar, que não ia dar certo. Ó,
16 anos em graça. Você que voltou para a lei, você que arregou, você que pulou do barco, tá aqui, ó, MGA, 16 anos em graça. Atos 20 e 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho, e já faz 16 anos, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus, e até o fim da minha vida pregarei e ensinarei a graça de Deus em Cristo, imitando a Paulo, o meu apóstolo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaeapostolado.com.br.